Muito boa noite a todos, que bom que você está aqui, estamos felizes, gratos a Deus pelo privilégio de estarmos mais uma vez na sua casa para entoarmos louvores ao seu santo e bendito nome, para juntos orarmos e também estudarmos a Bíblia. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos amigos que estão aqui presentes, também cumprimentar os nossos irmãos, a família adventista, bem como amigos, simpatizantes da igreja que assistem aí em casa, pela internet, pelo canal da igreja. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero estudar um tema que eu aprecio muito, mas antes de nós abrirmos a Bíblia, eu gostaria de que vocês observassem aqui à frente duas imagens que nós vamos colocar aqui. Vocês estão... Ok, aí está. Quantos de vocês já tomaram esse Guaraná aí? Já ouviram falar do Guaraná Jesus? Alguém já ouviu falar do Guaraná Jesus? Pois é. Eu, quando estive algumas vezes no Maranhão, eu tomei o Guaraná Jesus. Ele é uma marca famosa no estado do Maranhão e tornou-se também, de uma certa forma, até um aspecto turístico deste estado, né? Ele tem um sabor assim bastante adocicado, uma mistura meio que de cravo e canela. Jesus, portanto, é uma bebida típica do Maranhão e domina quase 1/4 do mercado de refrigerantes no estado. Mas como tudo começou? Em 1920, um farmacêutico, ele estava ali trabalhando com uma fórmula de um medicamento, e ele desenvolveu então um xarope. Aí está o farmacêutico, desenvolveu um xarope para a família, e quando levou para os netos gostaram muito do xarope, docinho, né? E queriam mais e mais tomar o xarope. Então o farmacêutico, ele tornou aquele xarope numa bebida Guaraná Jesus, e para vocês terem uma ideia, ele se tornou tão famoso ali no estado que a Coca-Cola, ela comprou os direitos autorais. Então, se um dia você for ao Maranhão, você vai precisar tomar pelo menos um pouquinho, experimentar o famoso Guaraná Jesus. Há quem goste, há quem não goste. Eu só sugiro que, se você for tomá-lo, toma bem geladinho, porque senão não vai ficar legal, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Inicialmente, ou ironicamente, lá no início, o farmacêutico, o nome dele era Jesus Noberto Gomes, por isso o nome Guaraná Jesus. Ironicamente falando, ele era um ateu, é isso mesmo, era um ateu. No passado, ele agrediu fisicamente um padre e ele foi excomungado, mas depois ele desenvolveu a fórmula e o Guaraná Jesus passou a existir, mas ironicamente ele era um ateu. O refrigerante, irmãos, na verdade, ele não apresenta nada sobre o verdadeiro Jesus que nós conhecemos, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Porém, quem não conhece a sua origem, indaga qual a relação que existe entre a bebida e Jesus Cristo. Nenhuma, absolutamente nenhuma relação, não passa de apenas um rótulo, e, é claro, identifica o seu autor, que não tinha nada que ver com Jesus Cristo, ele não cria em Deus. Quando eu paro para refletir nessa história, eu chego a imaginar e pensar que existem muitos crentes, digamos assim, ou muitas pessoas Guaraná Jesus. Levam o rótulo apenas, levam apenas o título, mas desconhecem completamente a vida de Cristo, o estilo de vida de Jesus, como Jesus agia, como Jesus falava, como Jesus tratava as pessoas. Carrega apenas o rótulo, apenas o título.
Obrigado, Douglas, pode tirar aí. Então, eu escolhi um texto bíblico para nós desenvolvermos este assunto, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 11, a partir do verso 12. Essa história, ou este fato curioso sobre o Guaraná Jesus, e bem como também o contraste que existe, ou a diferença, a distância que existe entre aquele que apenas professa e aquele que vive, nos lembra uma história interessante que nós encontramos aqui, na última semana que Jesus esteve aqui na terra, antes da sua morte, antes da sua crucifixão. E a gente lê ali em Marcos capítulo 11, o verso 12 em diante, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa para comer. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. No outro relato, no Evangelho de Mateus, nós encontramos essa mesma história, e ali também é acrescentado que no outro dia, quando os discípulos passaram por ali, viram que a figueira estava o quê? Morta. E eu confesso que algumas vezes eu li essa história e ficava assim pensando, mas puxa vida, por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Só porque ela não tinha frutos? Se o próprio relato bíblico diz que não era tempo de figos, não tinha como ter figos ali, frutos, porque não era tempo de figos. E eu confesso que eu pensei bastante, refleti muito, e aí eu fui pesquisar, né? Aqueles que já estudaram, que conhecem um pouco da realidade da Palestina, que conhecem um pouco da vegetação, eu descobri uma coisa interessante, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês aqui. Na Palestina, as folhas de figueira aparecem em março, e logo vêm acompanhadas de um botão comestível, que é chamado de taksh, T-A-K-S-H, é uma transliteração ali, né? E esses botões que são comestíveis, eles caem no chão ali, e as pessoas passam por ali e comem. E isso mostra que aquela figueira, naquele tempo, já deveria estar soltando esses botões. E o fato de não estar florando, logicamente, essa figueira não produziria o quê? Os frutos desejados e esperados no tempo certo da colheita. Jesus, portanto, sabia que aquela figueira era estéril, não produzia frutos. Jesus, naquele contexto, ele está fazendo alusão ao povo de Israel, à nação judaica, que era uma nação, um povo lindo, era como uma verdejante árvore, porém a nação judaica já não produzia os frutos desejados. Foi um povo, o povo de Israel, foi um povo que teve inúmeras oportunidades. Jeremias lá no passado já disse que o povo passou a cega, passou a colheita, findou o verão, e ele diz, e nós não estamos salvos. Os profetas, irmãos, choraram, os profetas lutaram, tentaram advertir o povo, mas o povo escolhido por Deus para ser uma luz, para produzir os frutos desejados, estava sendo estéril. E Jesus, através desta ação, ele queria ensinar as pessoas que nada adianta termos aparência, nada adianta termos toda uma estrutura, mas se os frutos não são evidenciados em nossa vida.
Existe uma verdade muito forte neste episódio, é que, semelhantemente, muitos, por vezes, se contentam apenas com a aparência. E nós não podemos ser assim. Dizer que temos Jesus em nossa vida, mas se no trabalho, nos estudos ou em qualquer outra atividade da nossa vida é evidenciado outra coisa, tem alguma coisa errada aí. Talvez um dos maiores empecilhos para que o evangelho se propague com muita intensidade, talvez uma das barreiras mais fortes que existe para que o evangelho alcance todas as pessoas, seja a incoerência daquilo que nós falamos e daquilo que nós vivemos. Alguém disse certa vez que se Jesus tivesse a oportunidade de vir à igreja e ler o Salmo 23, ele recitaria, bem provável, o Salmo 23, e quando ele terminasse de falar o Salmo 23, o Salmo do pastor, a igreja estaria orando, chorando, se entregando a ele, porque Jesus não precisa de muito esforço, né, para falar o Salmo 23, porque ele é o pastor do Salmo 23. Há 100% de coerência naquilo que Jesus fala e naquilo que ele viveu e ele vive, mas nós, como temos um certo abismo, uma certa distância daquilo que nós falamos, daquilo que nós cremos e daquilo que nós vivemos, a gente tem que se esforçar, usar muitos recursos para que as pessoas passem a acreditar em nós. Existe uma propaganda antiga, os mais experientes, né, Claudinho? Uma propaganda antiga do shampoo Denorex. Eu não sei quantos de vocês já, o Joey já usou muito, né, Joey? Shampoo Denorex, que a propaganda dizia assim, ó, parece, mas não é. Só parece, só tem aparência, só tem a carcaça, mas não é. Muitos são cristãos, mas não são. Parece, mas não são. Parecem afirmar que Jesus está em primeiro lugar na sua vida, mas no dia a dia, queridos, no dia a dia, no corre-corre, no cotidiano da vida, não é isso que é visto. É como aquela criança que perguntou para os pais, o seguinte: nós aprendemos na igreja que Deus precisa estar em primeiro lugar, mas parece que Deus não está em primeiro lugar na nossa casa, né? Ela questionou os pais: por que nós não estamos fazendo culto, nós não estamos lendo a Bíblia, a gente não dedica tempo para a oração? Então tem alguma coisa errada aí, e a criança percebeu isso. Então, queridos, nós não podemos ser cristãos apenas de aparência, apenas de fachada. Em João capítulo 8, os fariseus, eles buscando a autenticidade da nobreza farisaica, eles disseram para Jesus o seguinte: nós somos filhos de Abraão. Somos filhos de Abraão. E Jesus respondeu: mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam aquilo que Abraão, ele pede que façam. Como é que vocês dizem que são filhos de Abraão, mas não existe coerência naquilo que vocês dizem e naquilo que vocês fazem? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam exatamente o que Abraão diz para fazer, e vocês me reconheceriam como o Filho de Deus, o Salvador. Se nós queremos afirmar que somos de Jesus, que não seja apenas um rótulo, como numa garrafa de refrigerante, mas que o conteúdo central da nossa vida tenha a mesma realidade que Paulo disse certa vez: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Eu quero ampliar um pouquinho mais esse tema, convidando você a refletir um pouquinho no terceiro mandamento da lei de Deus. O que diz lá? O terceiro mandamento da lei de Deus, pelo menos a primeira parte. Vamos lá, irmãos. Sabia que nós adventistas somos conhecidos como o povo dos mandamentos, né? Embora nós sabemos que a salvação é unicamente pela graça de Cristo Jesus, mas a obediência dos mandamentos de Deus é para aqueles que aceitaram essa graça, para aqueles que foram salvos por Jesus, em reconhecimento a este amor, passam a obedecer os mandamentos de Deus,
que são para nós uma conduta, um código de ética moral para termos um viver feliz, em paz e assim por diante. Mas qual é o terceiro mandamento da lei de Deus? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos entender um pouco esse contexto aqui, irmãos. No Antigo Testamento, as pessoas, elas tinham tanto respeito, tanta reverência para com o nome de Deus, que o escriba, quando ia escrever ou pronunciar o nome de Deus, era tocado uma trombeta. Na verdade, o nome de Deus era quase que impronunciável, era um tetragrama, né? Formado por 4 consoantes. Como é que você pronuncia 4 consoantes? Y, H, W, H. E aí a transliteração, Yahvé, Jeová, mas era impronunciável. Por isso era utilizado a expressão Adonai, que quer dizer Senhor. Então o nome na Bíblia, queridos, tem muito a ver com o caráter da pessoa. Vamos lá fazer uma rápida avaliação aqui. Malaquias quer dizer mensageiro de Deus. Jacó, qual o significado do nome Jacó? Usurpador, enganador. Depois ele se converteu e até o nome foi mudado, passou a ser chamado de Israel, aquele que lutou com Deus. André quer dizer homem, olha só. Lúcifer quer dizer portador de luz. Satanás, oponente, adversário. Isaac quer dizer riso. E o nome de Deus? O nome de Deus não é só uma palavra, irmãos, mas é aquilo que ele pensa, a sua vontade, o seu caráter, a sua lei, a sua revelação, quem ele de fato é. Em Antioquia, para vocês terem uma ideia, e você deve se lembrar, os pagãos queriam zombar dos seguidores de Jesus, então passaram a chamá-lo de cristãos. E eles chegaram à conclusão, é isso que nós somos mesmo, nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo. E o nome pegou. E quando você está lá no seu trabalho, na sua escola, quando você está no lazer, as pessoas dizem, olha, aquele ali é um crente, aquele ali é um cristão. Então vejam, você não é Deus, mas você carrega o nome de Deus na sua vida. Você não é Cristo, mas você carrega o nome dele na sua vida. Onde quer que você vá, você carrega este nome. Agora, o que é usar este nome em vão? Vamos aqui fazer uma ilustração. Digamos que o indivíduo ele é um construtor, é um pedreiro, e todo muro que ele constrói cai, ele usa o nome ou o título de pedreiro em vão. O médico que recebe ali os seus pacientes, todo mundo que vai lá no médico e recebe a receita que o médico prescreve ali, piora, e alguns até morrem. Este médico leva o título de médico em vão. E a gente pode citar muitas coisas, por exemplo, um advogado não defende ninguém, não ganha uma causa, usa o nome de advogado em vão. O estudante preenche o formulário ali e diz assim, profissão, estudante, passa o ano inteiro e não lê um livro. Usa o nome ou o título de estudante em vão. E o que é usar o nome de Deus em vão? Vejam, a Bíblia dá vários nomes para Deus. Por exemplo, Deus é chamado de o Deus da paz. O Deus da paz. Será que nós não estamos usando o nome de Deus em vão, se em casa, no trabalho, nós somos briguentos, né? Parece que onde nós estamos, as coisas estão sempre em guerra. Tem coisa estranha aí. Estamos usando o nome de Deus em vão. Quando a gente lê esse mandamento, eu me lembro quando eu era criança e eu li esse mandamento, eu pensava assim, eu só não posso falar o nome de Deus para qualquer coisa, né? Não posso usá-lo
para uma brincadeira, não posso usá-lo para uma piada, mas vai muito mais além disso, queridos. Tem a ver com a nossa vida. Deus, por exemplo, Ele é chamado de o Deus da verdade. E o indivíduo vive mentindo, né? Vive levantando falso testemunho contra o seu próximo. O indivíduo é fofoqueiro de carteirinha, usa o nome de Deus em vão. Deus é chamado de o Deus da justiça, mas nos negócios, o professo seguidor de Deus, o professo seguidor de Cristo, nos negócios é caloteiro, é desonesto, usa o nome de Deus em vão. Deus é santo, a Bíblia diz que Deus é santo, e muitas vezes não se busca a santidade devida que Ele espera de cada um de nós, portanto usa-se o nome de Deus em vão. Você sabe que originalmente nós fomos criados à imagem e à semelhança de quem? De Deus. Que privilégio, não é, irmãos? Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas com o pecado esta imagem ela foi destruída. Com o pecado ele trouxe separação, distanciamento. E é por isso que Jesus Cristo quer restaurar em nós a imagem de Deus. E o Espírito Santo faz essa obra, irmãos, para nos convencer, para nos converter, para que sejamos um reflexo de Cristo, para que sejamos um espelho de Jesus, para que as pessoas ao olharem para nós, elas possam ver Jesus em nós. Eu gosto muito de um texto de Zacarias, não me lembro agora aqui de cabeça, mas ele diz que vai chegar um dia que 10 homens pegarão na orla da veste de um judeu e dirão o seguinte: nós vamos contigo, porque temos visto que Deus está contigo. Em outras palavras, é como se alguém dissesse assim: olha, eu não conheço tudo aquilo que você conhece. Eu não conheço ainda os mandamentos que estão na palavra de Deus. Eu não conheço ainda os ensinamentos de Jesus. Mas eu vou te seguir, eu vou contigo, eu vou para a igreja que você frequenta, porque eu vejo coerência naquilo que você vive, naquilo que você prega e naquilo que você está me falando. Que maravilha, irmãos. Que Deus nos ajude, né? Nós não somos perfeitos, mas em Cristo Jesus nós devemos continuar crescendo, como o texto que nós estudamos neste último sábado aqui na igreja. Precisamos continuar buscando, precisamos continuar olhando para Jesus, que é a nossa referência. E assim, queridos, nós teremos poder e força para anunciarmos o Evangelho. O pastor Amin Rodô costuma dizer que um dos grandes problemas do cristianismo é a falta de integridade, a falta de incoerência, ou a falta de coerência, melhor dizendo, daquilo que muitas vezes nós falamos e daquilo que nós estamos vivendo. Que o conteúdo corresponda ao rótulo que nós carregamos. Que as pessoas, ao olharem para cada um de nós, possam dizer assim: nós vamos contigo. Eu sei que você não é perfeito, eu sei que você é falho, eu sei que você é pecador, mas eu tenho visto que você tem buscado ser um imitador de Jesus. Você tem buscado seguir a Cristo. Eu gosto muito de uma música do pastor William Costa Júnior, que diz assim, que expressa esse desejo sincero de ser como Jesus. Ele diz: mais semelhante a Jesus é o que mais eu desejo na vida. Fale isso no seu coração: olha, eu quero ser mais semelhante a Ti, Senhor. Mais semelhante a Jesus é a vontade sincera nascida em meu ser. Mais semelhante a Jesus é o ponto da minha partida. Para ter nesta vida alegria e poder, quero ser mais semelhante a Jesus. Nós vamos ouvir uma música, Moisés vai cantar, e esta música fala que só em Cristo, queridos, só em Cristo nós encontramos forças, nós encontramos condições de alcançarmos este ideal que o Senhor espera de cada um de nós. Jesus Cristo, antes de subir aos céus, Ele disse: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e Ele vai revelar a Cristo a cada um de nós.
É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos dá força para sermos um reflexo de Cristo. Que a minha oração nesta noite, a sua oração seja: Senhor, ajuda-me a não usar o teu nome em vão. Senhor, ajuda-me a representá-lo bem aqui nesta terra. Que as pessoas possam ver a Ti em mim, Senhor. E assim nós possamos, através do poder de Cristo, do poder do Espírito Santo em nossa vida, possamos viver o sonho de Deus, possamos viver o que Deus espera de cada um de nós. Vamos ouvir a música, na sequência, e depois estaremos orando. Sozinho pensava em meu viver, nas coisas que já fiz, e pude ver que tudo poderia ser melhor. Sei que não sou perfeito, mas em Cristo posso ser, me acorrentando a Ele e ao seu poder, moldado ao seu exemplo, eu serei. Somente seu exemplo seguirei, pois tu és Deus de libertação, que livras teus filhos da mais forte provação. Estou perdido, mas quero ser teu, irei mais além pra ser o espelho de Deus. Pode alguém que ao alvo não vou chegar, mas Cristo me mostrou e até provou que a perfeição eu posso alcançar. Pois tu és Deus de libertação, que livras teus filhos da mais forte provação. Estou perdido, mas quero ser teu, irei mais além pra ser o espelho de Deus. Pois tu és Deus de libertação, que livras teus filhos da mais forte provação. Estou perdido, mas quero ser teu, irei mais além pra ser mais além, irei mais além pra ser mais além,
Fique em pé, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, agradecemos a Ti, Senhor, pela mensagem desta noite. Obrigado, Senhor, porque os Teus sonhos, o Teu ideal para a nossa vida é elevado, é altíssimo. E todos os recursos, todas as condições o Senhor nos oferece para que alcancemos os Teus sonhos, os Teus propósitos para a nossa vida. Hoje nós aprendemos, Senhor, que precisamos ser um reflexo, um espelho, refletindo a Tua imagem, refletindo a pessoa de Cristo no mundo em que vivemos. Mas nós falhamos, nós erramos, nós caímos. Por vezes tomamos decisões que nos levam para perto de Ti, mas muitas vezes desistimos, fracassamos. Por isso, Senhor, nesta noite eu Te peço, ó Pai, que nos dê forças, abençoe cada um dos Teus filhos que aqui estamos, que nesta semana possamos encontrar força moral, encontrar força espiritual para glorificarmos o Teu santo e bendito nome. Ajuda-nos, Senhor, a não usarmos o nome de Deus em vão através da nossa vida, para que assim o Teu nome seja glorificado. Abençoe, Pai querido, cada adorador que veio nesta noite. Abençoe cada pessoa que está aqui presente. Que a Tua mão poderosa possa guiar cada um de nós durante os próximos dias, na certeza de que é o Teu Espírito quem nos convence, que nos fortalece e que nos torna mais semelhantes a Cristo Jesus. Fica conosco, nos dê uma boa noite, nos leve em segurança, sob Tua proteção, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém.